Participam da COP26, a Conferência do Clima na Escócia. O presidente Jair Bolsonaro segue em viagem na Itália. E a visita à Europa tem sido marcada por protestos, agressões a jornalistas e uma conversa controversa com o líder da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Manifestantes contrários à visita do presidente Jair Bolsonaro a Pádua, no norte da Itália, entraram em confronto com a polícia. Que protestavam contra Bolsonaro, contra a sua política. Eles tentaram furar um bloqueio na região da Basílica de Santo Antônio, que recebeu a visita do presidente durante a tarde. Policiais usaram jatos d'água para dispersar o grupo. Uma pessoa chegou a ser detida. Mais cedo, Bolsonaro foi alvo de protestos na cidade de Anguillara Veneta, onde recebeu o título de cidadão honorário. A homenagem se deve ao fato de um bisavô do presidente ter nascido no município de pouco mais de 4 mil moradores. Apoiadores de Bolsonaro também foram à cidade. Ontem, durante um passeio em Roma, jornalistas brasileiros que acompanham a visita de Bolsonaro foram agredidos por policiais e seguranças italianos. Entidades ligadas à imprensa lamentaram o episódio. Em nota, a Associação Nacional de Jornais citou que a violência contra os jornalistas é consequência direta da postura do próprio presidente. Opinião semelhante foi dada pela Associação Brasileira de Imprensa, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e pela Federação Nacional dos Jornalistas. Ainda ontem, Bolsonaro fez uma breve reunião com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde em Roma. Acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente fez reclamações e tentou confirmar algumas de suas polêmicas posições a respeito da pandemia. O vídeo editado foi divulgado pelo próprio Bolsonaro nas redes sociais. No início da conversa, ele reclamou do lockdown e quis saber a opinião de Tedros Adhanom a respeito do passaporte de vacina. Disse que o Brasil já produziu mais de 320 milhões de doses e quem não se vacinou foi porque não quis. Comentou ainda que muitas pessoas tomaram as 2 doses e morreram. E emendou. O diretor-geral da OMS explicou que o vírus é muito perigoso e ressaltou que as mortes são raras depois da vacinação. Bolsonaro então perguntou sobre a imunização das crianças e voltou a dizer que não tem poder para combater a pandemia no país, fato já rebatido pelo Supremo Tribunal Federal. No Brasil, eu não tenho o comando das ações da pandemia. Passou para governadores e prefeitos. Judicial. E tem governador e prefeito exigindo a vacina das crianças. Bolsonaro cobrou ao menos 2 vezes de Queiroga uma nota oficial do Ministério sobre a vacinação das crianças. Mas essa questão da vacinação das crianças tem que ter uma nota baseada no MS. Pode deixar o governador mostrar. Nós estamos trabalhando, ainda não há nenhuma vacina. O ministro lembrou que não há nenhuma vacina autorizada no país para o público infantil. E ao ouvir sobre os investimentos do governo no combate à pandemia, Bolsonaro reclamou das acusações contra ele, dizendo serem resultados da política. Mas eu sou o único chefe do mundo que está sendo investigado. Está acusado de genocídio. Diante do comentário, Queiroga riu e ironizou a situação, fazendo uma referência à cidade holandesa onde fica o Tribunal Penal Internacional. Eu também. Vou com ele para a Haia. Vamos passear lá. No fim da conversa, Bolsonaro perguntou sobre a origem do novo coronavírus. É difícil. Qual a origem do vírus? Em meio à risada do presidente, o líder da OMS se restringiu a dizer que a questão ainda está em estudo. Ainda estamos estudando. Hoje, o principal jornal de economia do mundo, o inglês Financial Times, fez um duro editorial contra Bolsonaro. Intitulado "As falhas de Jair Bolsonaro vão muito além da pandemia", o texto cita que o presidente foi incapaz de gerir as crises econômica e social do país. A publicação destacou que poucos presidentes enfrentam tantos problemas jurídicos quanto o líder da extrema-direita do Brasil. Criticou a indisciplina fiscal do governo e chamou o programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, de farra de gastos pré-eleitorais. Patrícia, além de destaque no mundo, o furo no teto de gastos acendeu a polêmica em torno da regra fiscal. De onde o governo poderia ter tirado os R$ 400 para bancar o Auxílio Brasil?
Olha, Carmen, para começar, você optar em, primeiro, furar o teto de gastos, né? Ao propor, dentro dessa PEC dos precatórios, você tem ali uma medida que propõe mudar o indexador, que na realidade é como você mudar a regra do jogo na metade do jogo. E, além disso, é um calote nos precatórios. Em vez de fazer isso, por que o governo, por exemplo, não reduziu o volume de emendas de relator? Emendas de relator são um tipo de emenda que foram criadas recentemente, que basicamente coloca bilhões na mão de deputados aliados do governo para eles gastarem sem nenhuma transparência. Então, em vez de você fazer duas coisas que têm como efeito colateral, o dólar sobe, os juros sobem porque o mercado fica inquieto, isso tudo vira o quê? Inflação, entre outras coisas, e aumenta a nossa dívida. Poderia ter, por exemplo, reduzido esse orçamento paralelo, esses bilhões de emendas do relator. Mas não, eles não vão querer se indispor e não vão querer ameaçar a governabilidade, né? Todas essas emendas, elas estão irrigando aí o Congresso, a governabilidade do governo Bolsonaro. Então, eles optam por comprometer a saúde fiscal do governo.